Olá, povo de Deus! Estamos no canal EBD Interativa para estudo da lição 10. As profecias despertam e trazem esperança ao coração humano que está no meio de um caos, no meio de uma crise. E com certeza esta lição poderá impactar a sua vida, a sua igreja, a sua sociedade e a sua família. Então eu convido você a estudar e a pensar comigo pontos relevantes desta lição número 10. E você que é professor, que ainda não baixou o slide para usar na sua sala de aula e trazer um recurso visual para melhor desempenho dos seus alunos, eu convido a você a entrar no link aqui na descrição do vídeo e baixar o slide e assim ser abençoado e abençoar a sua classe. E você que é aluno, gosta sempre de aprender mais, no site EBD Interativa, diversos subsídios e recursos que com certeza darão um grande esclarecimento na lição e assim um aprendizado maravilhoso nesta lição 10. Então você é meu convidado para acessar esses sites e assim ser abençoado por Deus e abençoado com essas importantes lições. Vamos ao texto áureo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. A questão primordial neste texto áureo é quais são essas profecias? Aquelas que estão escritas na Bíblia Sagrada em 66 livros ou profecias que escutamos diariamente nas igrejas em seus cultos. Bem verdade é aquilo que está escrito no final deste versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse. O tempo está muito próximo de Cristo vir e buscar a sua igreja. Os sinais apontam para esse tempo onde Cristo buscará a sua igreja e nos arrebatará. Verdade prática. As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas futuras. Então, aí está o resumo do que aprenderemos e estudaremos nesta lição 10. Apesar do vídeo aula, eu recomendo a você a não faltar à sua escola bíblica em sua igreja e assim aprender mais com seus professores, com seus líderes, com seus pastores. Vamos ao resumo então da lição. A lição vai falar sobre as profecias. São várias profecias nas escrituras e vale aqui considerar que existem profecias condicionais, ou seja, que dependem de uma ação humana, e as profecias incondicionais, aquelas que Deus fará cumprir independente do ser humano acreditando ou colaborando para fazer. E muitas dessas profecias são encontradas nos livros chamados proféticos. E na nossa teologia, dividimos entre profetas maiores e menores. 5 livros são profetas maiores e 12 são menores. Não por causa do tamanho ou da grandeza, mas justamente no volume que está o livro, então daí se chama profeta maior ou menor. Na Bíblia hebraica é dividida como profetas anteriores e posteriores, enquanto na nossa teologia maiores e menores. Mas independente, seja no profeta menor ou no profeta maior, existem profecias de Deus para somente Israel, para o tempo de Israel, que já se cumpriu, e existem profecias para o nosso tempo, relacionado à igreja do Senhor. Então é muito importante, meu querido aluno, meu querido irmão, ao estudar, analisar e levar em conta, essa profecia é diretamente para a igreja ou foi para unicamente Israel? Talvez você diga, mas se foi unicamente para Israel, o que fazer com esta profecia? O que fica é a lição. O que fica é o princípio deixado na profecia. Como Paulo registra a igreja de Corinto, muitas coisas foram registradas e foram narradas na história bíblica para que nós não caiamos no erro de Israel. Não necessariamente que é para fazermos as mesmas coisas que o povo anteriormente fez. Então, é necessário considerar se as profecias são condicionais ou incondicionais, ou se elas são para o tempo só de Israel, ou para o tempo da igreja, ou para ambos os tempos, tanto para Israel quanto para a igreja do Senhor. Vamos ao primeiro tópico, os profetas
maiores. Então vamos ver aí os profetas e as suas profecias. O que é o termo profeta, tão falado no meio pentecostal e neopentecostal, mas de um ponto de vista bíblico? Profeta é aquele que é proclamador e intérprete da revelação divina, aquele que declara uma mensagem em nome de Deus, ou seja, aquele que fala com o povo em nome de Deus, como se o próprio Deus estivesse falando diretamente com o povo. E o profeta nas Escrituras, ele também é chamado de Nabi, ele é aquele que vai falar daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada e dar a sua interpretação, como vai trazer uma revelação, uma palavra diretamente de Deus para ao coração humano. E as Escrituras, por meio de Paulo, é bem clara que o profeta deve ser julgado, não necessariamente, mas a sua profecia deve ser analisada, submetida às Escrituras Sagradas. A profecia humana, ela não pode estar acima da profecia bíblica, ou seja, da palavra escrita, do livro sagrado, que é a autoridade máxima na vida cristã, na vida da igreja. Então, os profetas são importantes, de fato são importantes, mas eles não estão acima daquilo que está escrito. E às vezes o profeta diz: eu não tenho controle sobre mim. Não é bem assim. As Escrituras deixam bem claro, por meio de Paulo, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Logo, esse profeta, ele tem o poder, de fazer as coisas conforme a palavra de Deus. Assim como os profetas, os profetas maiores, os profetas menores, que tinham acesso à presença dos reis, que ofereciam um assessoramento e, quando necessário, censuravam os seus atos. Ou seja, profeta não é só aquele que vai elogiar, vai engrandecer, vai dar esperança, mas também vai levar o povo ao despertamento, ao reconciliamento com Deus, saindo assim dos seus pecados. E o que é então profecia? Segundo o dicionário Vini, nós já vimos sobre profeta. E o que é a profecia? A profecia é uma descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer do presente ou quer do futuro. Exemplo, Gênesis 27 e Apocalipse 1:19. Então, os profetas do Senhor traziam profecias de Deus, ou seja, traziam revelações referente ao que já aconteceu, o que estava para acontecer e o que estava acontecendo naquele tempo presente. Havia até uma escola de profetas para dirimir, para entender essas questões, quais eram as funções dos profetas. Mas Deus, conforme Hebreus 1, versículo 1, falou aos seus filhos, ou seja, ao povo de Israel e à igreja, por várias formas. Por meio dos profetas, alegorias, por meio de demonstrações diversas, e agora, por último, nos fala pelo Filho, pelo Jesus, o nosso Salvador. Então, de várias maneiras, ele fala. Então, Deus usou vários profetas, e entre eles estão os profetas maiores. Se destaca o profeta Isaías. O livro de profeta Isaías tem 66 capítulos, assim como a Bíblia Sagrada tem 66 livros. A Bíblia se divide em 39 no Antigo e 27 livros no Novo. O profeta Isaías se divide em 39 capítulos e 27 a posteriori. A gente chama de Bíblia dentro da Bíblia, o livro do profeta messiânico Isaías. Nós temos Jeremias, nós temos Daniel, nós temos Lamentações, Ezequiel, todos eles são chamados de profetas maiores. Vamos agora então a dois livros dos profetas maiores, Isaías e Jeremias. Quem foram esses profetas? A quem eles profetizaram? É necessário levar em conta também para qual parte de Israel o profeta está a profetizar. Porque até Salomão nós temos um reino unido. Após Salomão, nós temos um reino dividido e daí os profetas vão se dirigir conforme a situação, conforme a direção de Deus. Isaías e Jeremias, por exemplo, profetizaram no reino de Judá. E ambos os profetas anunciavam e despertavam o povo, como traziam esperança aos corações, Isaías e Jeremias. Nós temos os profetas Ezequiel e Daniel, que fazem parte dos profetas maiores.
eles profetizaram já no período do cativeiro na Babilônia. Judá estava em exílio, então eles tinham um coração teimoso, obstinado, e os profetas Ezequiel e Daniel são levantados por Deus para profetizar a este povo na Babilônia. Depois temos os profetas menores, que são 12 livros. Olha que interessante, parte deles profetizaram para o reino do norte, onde temos 10 tribos, 2 capitais religiosas, uma capital política, que é Samaria, e Dan e Betel religiosas, 10 tribos também chamadas de Reino do Norte, Reino de Israel. E 2 profetas que se destacam quando profetizam para Israel, Amós e Oséias. Amós, que se destaca, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o seu teu Deus. Ali não está falando de arrebatamento, é sim do juízo de Deus sobre as tribos. Nós temos também o profeta Oséias, que é polêmico a sua passagem bíblica, onde registra que ele se relacionou ou não com uma prostituta, com uma mulher adúltera. Enfim, a discussão é grande, mas Deus usa a vida pessoal, familiar de Oséias para profetizar para Israel, ou seja, as 10 tribos. Depois temos os profetas pré-exílio, ou seja, que vem antes do cativeiro. E depois temos que considerar os profetas pós-exílio, ou seja, pós-cativeiro. Então, é interessante levar em conta quais profetas profetizaram antes do cativeiro babilônico, durante o cativeiro babilônico e pós-cativeiro babilônico. Para que isso, professor? Para que você possa fazer uma interpretação bíblica correta, tem que levar em conta quem escreveu, para quem foi profetizado, em qual época, em qual contexto se dá esta profecia. No tópico 2 ainda temos os demais profetas, como Jonas, que foi enviado para pregar Nínive, a capital da Síria, só que esse povo se arrepende e Deus cancela o juízo que estava para vir sobre eles. Mas 150 anos depois, eles continuam na sua rebeldia, insistem no pecado, então Deus usa Naum para profetizar a condenação de Nínive, e daí já não tem mais arrependimento. Deus também usou Obadias, que denunciou a soberba dos edomitas, e eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenava à destruição, enquanto Judá seria restaurado. Olha só, diversos livros, 17 livros, profetas maiores e menores, que falam de juízo, de esperança, renovo, restauração, profecias para que eles pudessem viver de forma a agradar a Deus e o que aconteceria no futuro. Isto no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, nós temos um livro que se destaca como profético, que é o livro do Apocalipse. E segundo o dicionário Wilkie, Apocalipse significa revelação especial de Deus ao homem em Jesus Cristo. Então vamos ver aí profecias mais direcionadas à igreja do Senhor. Então olha só, no início já do livro se destaca revelação de Jesus Cristo, a qual o propósito era mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. O homem não é pego de surpresa. Quando ele é pego de surpresa, é porque ele não estudou a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada fala de tudo que está acontecendo ao nosso tempo e de tudo quanto vai acontecer. E aí temos o capítulo 2 ao capítulo 4, onde temos as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas. E essas profecias se referem a igrejas reais que existiram, mas se fala do tempo, daquele tempo, e também fala do que seria posterior. E isto nos envolve, seja como dispensação, como períodos históricos. Essas profecias, essas advertências às igrejas da Ásia Menor servem para a igreja atual, que nós possamos, que com certeza consideramos que é o gigante adormecido. E o livro do Apocalipse, que muitos têm medo de estudar, mas não tenha medo, é um livro precioso, importante, Inclusive o texto áureo está em Apocalipse, revela a vitória final do reino de Deus através de Cristo. Então as profecias, seja no Antigo Testamento ou no livro do Apocalipse, falam do passado, falam do presente
e falam do futuro, aonde Cristo dará cabo a todas as profecias, vindo para cumprir todo o propósito final, que é restaurar todas as coisas, que é arrebatar o seu povo, que é fazer com que todas as coisas sejam novas, para que vivamos eternamente com Ele. Então as profecias, quer do Antigo Testamento, quer do Novo, visa nos ensinar a como viver com Deus, quer no presente, quer a fim de participar da eternidade com Ele. Meu querido irmão, eu sei que vivemos em um tempo em que as pessoas buscam muitas profecias para carros, casas, aquisições materiais, mas que a nossa busca seja pelas questões espirituais. E a Bíblia Sagrada é a maior profecia para a vida do crente. Então não vá atrás de profetas ou atrás de profecias. Busque na Bíblia Sagrada as profecias, que com certeza muitas coisas de Deus para despertar a sua vida, para abençoar a sua vida. Então busque nas profecias bíblicas orientações, que com certeza essas orientações te trarão esperança, despertamento, conserto e com certeza serão de bênçãos para a sua vida. Então reveja, pense o que de fato você aprendeu com esta lição e o que você de fato pode aprender, e com certeza você verá a diferença que isto fará na sua vida. Eu sugiro aqui, compartilhe com seus demais colegas, alunos, professores da sua igreja, para que outros sejam alcançados também por essas videoaulas, e reflita, pense biblicamente, deixe o seu like aí, para que este vídeo possa alcançar a outros, e com certeza bênçãos virão sobre a nossa vida, a sua vida. E assim fica a minha gratidão a você, e até a próxima aula, a lição número 11, se assim Deus nos permitir. Deus te abençoe, em nome de Jesus.